Vamos examinar agora a concepção necessitarista das leis, e os necessitaristas tentam responder às objeções que vimos e que foram levantadas contra a concepção regularista. E tem duas versões principais da concepção necessitarista. A primeira não admite propriedades modais. Então, o que é uma propriedade modal? Uma propriedade modal é uma propriedade de tipo ser frágil ou ser solúvel. Então, propriedades que tipicamente na língua portuguesa tem ao final da palavra vel, ok? Que indicam uma possibilidade para um objeto frágil de se quebrar em algumas circunstâncias. Solúvel indica para uma substância como sal ou açúcar a possibilidade de se dissolver na água ou em outros líquidos em certas circunstâncias. Ok? Então, essas propriedades chamam-se de disposicionais. Essas propriedades indicam que a entidade que possui esse tipo de propriedade disposicional tem uma certa disposição, capacidade, propensão, potencialidade a se comportar de um certo modo em certas circunstâncias. Ok? As propriedades não modais, negativamente, são definidas como não modais, não, isso quer dizer negativamente, e são chamadas de propriedades categóricas. Então, as propriedades categóricas são, em primeiro lugar, definidas negativamente em relação às propriedades disposicionais. Definir propriedades categóricas em modo positivo, dizer o que é uma propriedade categórica independente, sem fazer referência às propriedades disposicionais, é uma coisa delicada sobre a qual falarei mais adiante. Então, a primeira versão da concepção necessitarista das leis não admite propriedades modais, mas apenas propriedades categóricas. E essa concepção foi desenvolvida principalmente por filósofos australianos, Fred Dretske, David Armstrong e Michael Tooley. Então, trata-se da concepção ADT, Armstrong, Dretske, Tooley. Ok? Essa é a primeira concepção. A segunda admite a existência na natureza de propriedades disposicionais essenciais, e essa posição necessitarista é defendida por Brian Ellis, outro australiano, e Alexander Bird, filósofo inglês, que é bastante jovem, que ensina na Universidade de Bristol, na Inglaterra. Hoje vou falar principalmente sobre a concepção de Armstrong, Dretske e Tooley. Eles sustentam que as proposições nomológicas afirmam uma relação de necessidade entre propriedades, uma relação de necessidade de um certo tipo entre propriedades. Tal posição pressupõe naturalmente a existência de propriedades. Ora, não é óbvio que as propriedades existem, principalmente para os empiristas. Exemplo: essa mesa é marrom. Então, podemos dizer, tem a propriedade de ser marrom. Bom, a mesa marrom existe, mas a propriedade como tal
ser marrom, será que existe? Então, isso tem a ver com uma famosa reflexão de um sofista que dizia, bom, eu vejo os cavalos, não tem problema, eu vejo cavalos, mas não vejo a cavalidade, vejo os cavalos, mas não vejo a propriedade de ser cavalo, certo? Então, os empiristas são relutantes em admitir a existência de propriedades, admitem que tem termos na linguagem, como ser marrom, mas esses termos se referem somente a semelhantes observáveis. Não tem um conceito, uma propriedade de ser marrom, um universal, que é segundo os empiristas, não tem um universal compartilhado pelas instâncias, pelos objetos, pelas entidades que instanciam, exemplificam essas propriedades. Então, tem que dar um argumento a favor da existência das propriedades. E vamos ver o argumento mais adiante. Mas aqui temos que reparar que uma lei é uma proposição singular, não é uma proposição universal. Não é uma proposição universal. Não é uma proposição que começa com a palavra todos ou todas. É uma proposição singular, não universal, que exprime um fato que não é um fato empírico. Então, Armstrong e Tully não são filósofos, não são empiristas. Então, o fato não empírico que existe, segundo eles, uma relação de necessidade entre certas propriedades universais. Ok? Então, existe uma relação entre a propriedade universal, por exemplo, ser um corvo, que uma entidade é um corvo, de um lado, e uma entidade ser preto, duas propriedades. Existe uma relação, segundo eles, de necessidade entre essas duas propriedades. Essas propriedades são propriedades individuais. Ser corvo é um universal, uma propriedade, tem uma propriedade de ser corvo. Ok? Tem propriedades como ser um tucano, etc., ou ser vermelho, mas tem uma propriedade de ser um corvo, outra propriedade de ser um preto. Então, uma lei exprime uma relação de necessidade entre essas duas propriedades. Ok? Então, o que torna um enunciado universal, tal como todos os metais se dilatam com calor, tomando um exemplo tirado da ciência, porque naturalmente os necessitaristas concordam que nas teorias científicas as leis são formuladas por meio de enunciados, proposições universais, certo? Claro que todos os metais se dilatam com calor, se encontra isso nos manuais de física, e bom, isso é referido como sendo uma lei. Mas o que torna essa lei verdadeira é o enunciado nomológico singular que afirma uma relação de necessidade relação modal de necessidade entre os universais, ser um metal, ser metálico de um lado e se dilatar ao calor, uma propriedade complexa, mas se dilatar com o calor. Se tomarmos dois universais denotados por F e G, a lei é a proposição NFG. Essa é a simbolização geral de um enunciado nomológico. E para entrar mais nos alguns detalhes, vamos examinar a versão da concepção necessitarista de David Armstrong. Okay? E Tully tem naturalmente diferenças entre esses autores. Para Armstrong, um universal é uma característica geral
como ser verde, pesado, liso, marrom, etc. Mas para Armstrong, somente os universais que têm instâncias que são exemplificados por indivíduos particulares, por particulars, entidades singulares, existem. Então, nesse ponto, Armstrong está de acordo com Aristóteles, porque, segundo Aristóteles, as propriedades universais podiam existir só quando instanciadas em sujeitos, substâncias, certo? Ao passo que, para Platão, universais, ideias platônicas eram propriedades universais que existiam num seio de entidades abstratas e que podiam existir sem ser exemplificadas por entidades observáveis. Ao passo que Tully, por exemplo, admite a existência mais platônico, mas Armstrong é mais aristotélico. A relação de necessitação N entre os universais F e G é uma relação contingente. Bom, isso é um ponto importante, talvez delicado de entender, porque de um lado eles dizem, Armstrong diz, tem uma relação de necessidade N necessidade entre os universais, e por outro lado ele diz que essa relação é contingente. O que quer dizer isso? Quer dizer que em nosso mundo atual ou real é de fato necessário que haja essa relação de necessitação entre ser um metal e ser aquecido, se dilatar com o calor. Bom. Porém, não é excluso que em outros mundos possíveis os metais não se dilatem com o calor. Ok? Em nosso mundo é necessário que haja essa relação de necessidade entre essas propriedades, mas pode existir em outros mundos que, por exemplo, a fumaça não seja seguida com o fogo não seja seguido com fumaça, os corvos não sejam pretos, etc. Ok? É isso que quer dizer a contingência dessa relação de necessitação. Ok? Então, as leis científicas não são leis lógicas ou tautologias, porque a necessidade presente nas tautologias garante que elas sejam verdadeiras em todos os mundos possíveis, ao passo que as leis não são verdadeiras, necessariamente verdadeiras em todos os mundos possíveis. Ok? Então, é importante, naturalmente, para ser uma dificuldade, naturalmente, que não é encontrada pelos regularistas, mas que é enfrentada pelos necessitaristas, e que tem que dar uma concepção das leis, uma concepção da necessidade que permita ainda a distinção entre proposições que são tautológicas, que não contêm nenhuma informação, e as leis científicas que elas sim contêm uma certa informação. Não pode ter uma noção de necessidade tão forte que apaga a distinção entre as tautologias e as leis, certo? Então, esse recurso, há uma relação de necessidade contingente, resolve o problema. Ok? Então, é necessário em nosso mundo que haja certas relações entre certas propriedades, mas essa necessidade talvez não valha em outros mundos. Então, a necessidade nômica é mais fraca que a necessidade lógica. Para
Armstrong, a relação de necessidade que opera ao nível dos universais implica também uma relação de necessidade ao nível dos indivíduos particulares que os exemplificam. E aqui encontramos o segundo problema importante que, segundo Van Fraassen, tem que ser resolvido para qualquer concepção filosófica das leis. Então, o primeiro problema, sobre o qual temos falado bastante, é o problema da identificação, ok? Seja epistemológico, seja ontológico. Segundo problema importante é o problema da inferência. O que é o problema da inferência? É que o requisito para uma teoria filosófica satisfatória das leis, o enunciado P é uma lei, tem que implicar, logicamente, o enunciado P. Em outras palavras, se P é uma lei, é um enunciado verdadeiro, P também é enunciado verdadeiro. Esse se chama o problema da inferência. Parece normal requerer isso, exigir isso. Que se um enunciado é uma lei, bom, esse enunciado também tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Bom, parece óbvio, né, que essa condição seja satisfeita pelas concepções da lei, mas não é. É óbvio pelos regularistas, porque ser uma lei, para os regularistas, é pertencer, né, a um sistema lógico que satisfaz os critérios de Lewis, e se P é uma lei que pertence a esse tipo de sistema, P é verdadeira e descreve uma regularidade. O que torna o fazedor de verdade de P, segundo a concepção regularista, é uma regularidade. Então, é imediato que, para os regularistas, se P é uma lei é verdadeira, essa proposição é verdadeira, a proposição P também é verdadeira. Ok? Porque P pertence a um sistema axiomático, etc. E nesse sistema axiomático é verdadeiro e as proposições descrevem regularidades. Então P é verdadeiro. Então para os regularistas não tem problema. O problema está resolvido. Porém, para Armstrong, o fato que existe uma relação de necessidade entre as propriedades f e g não implica que haja uma relação de necessidade entre as instâncias, todas as instâncias dessas propriedades. Ou tem várias coisas que desapareceram lá na transformação do documento, mas então esse passo aqui é problemático, porque aqui tem que entender bem o problema. Isso que é importante aqui. Eu não vou discutir muito a solução de Armstrong, que é sofisticada e também, que ao meu ver está errada. Então, o problema é um problema antigo também. Isso já estava sendo discutido entre Aristóteles e Platão naquela época, na academia. Então, aqui estamos no nível de propriedades. Bom, vamos supor que existe sim essa relação contingente de necessitação entre as propriedades. Ok? Estamos aqui no nível das propriedades. Aqui estamos no nível das instâncias, das propriedades que são instanciadas por individuais. Então,
não há garantia que, ainda que existisse uma relação de necessidade entre as propriedades, também exista uma relação de necessidade entre todas as instâncias dessas propriedades. Ok? É isso que tem que pensar um pouco nisso. Mas aqui, então, se admite esse passo, pode deduzir que para todo x, fx implica gx. Isso é tranquilo depois. Mas o passo delicado é aqui. Bom, o Armstrong tenta resolver esse problema. Em primeiro lugar, ele diz que a relação de necessidade é uma relação de causalidade. Bom, ok. Muito bem. E que a relação de causalidade entre, pelo menos, instâncias, okay, é observável. Isso é realmente uma afirmação que vai totalmente contra Hume e os empiristas. Porque os empiristas insistem em dizer que uma relação de necessidade entre token de fogo e token de fumaça, essas relações de causalidade não são observáveis, certo? Mas o Armstrong pensa que quando estou sentado, é bom sentar um pouco, então nós podemos observar a relação entre o meu peso e o fato que sinto também uma pressão da cadeira sobre o meu corpo. Então, nós temos, quando estamos sentados, uma experiência direta de uma certa relação de causalidade. O peso que o meu corpo tem também produz uma certa sensação em relação à cadeira. Ok? Bom, isso é muito controvertível. Isso é muito controvertido. Controvertido também. Então, a demarche de Armstrong é a seguinte. Primeiro passo, a relação de necessidade e a relação de causalidade. Segundo passo, essa relação de causalidade é observável entre as instâncias. Ok? Terceiro passo, identificar essa relação de necessidade. Podemos colocar uma estrela aqui. Essa relação de causalidade ao nível das instâncias, identificar com a relação de causalidade ao nível das propriedades. Mas isso também não é nada garantido, porque ainda que admitíssemos que a relação de causalidade seja observada ao nível das instâncias, certo? Isso não garante que essa relação de causalidade observada, supostamente observada, seja a mesma que a relação de causalidade ao nível das propriedades. Ok? Porque nesse nível, sim, é muito difícil defender que ao nível das propriedades uma relação de causalidade seja observável. Bom, eu não vou insistir nisso, é uma argumentação complicada que tem sido bastante discutida na literatura, mas está tem uma crítica devastadora, a meu ver, no livro de Van Fraassen, Laws and Symmetry, dessa argumentação de Armstrong, ok? Tá bom? Mas tem outras dificuldades que a concepção ADT tem que superar.
Em primeiro lugar, para a concepção EDT, encontramos o mesmo problema que já encontramos no caso da concepção MERL, que é o critério de nomicidade sobre a possibilidade de distinguir os bons predicados que se referem a universais autênticos, as propriedades naturais. F e G aqui, essas propriedades esses predicados têm que se referir a propriedades naturais, a boas propriedades. Senão, não pode dar conta das regularidades observadas. Não pode colocar aqui uma relação, F seria ser uma esmeralda e G seria ser verzulo. Ok? Isso não dá. Tudo bem, mas se não dá, tem que dar um critério para distinguir os predicados dos predicados ruins. Então, ambas as concepções, seja a concepção regularista, seja a concepção necessitarista, ambas essas concepções encontram essas dificuldades como distinguir as propriedades naturais, reais, de propriedades que não existem, de predicados naturais e de predicados artificiais.